Marco Tadeu, tudo começou quando? Você se recorda? Porque com certeza alguém deu o start e o outro disse, bom, eu acabei de assumir isso e ele fez isso, eu tenho que fazer aquilo. Ou seja, alguém deu o start para que isso começasse a acontecer. Aqui em Maringá, acho que começou desde a sua formação. Né? Será? Sabe por quê? Eu vou te falar, eu não entendia muito. Eu lembro, meu avô nunca disputou nada. Meu avô teve padaria, viveu desde 1950 até ele morrer no mesmo endereço na Avenida Brasil. E eu via várias lideranças, eu era criança, aí ia lá um prefeito, um deputado, e meu avô nunca disputou uma eleição. E eu via nele e nos amigos dele uma vontade de fazer diferença. Então eu acho que isso vem desde a fundação. Claro, a gente teve a sorte de ter sido uma cidade planejada, por uma companhia que tem um histórico dos ingleses, que pensaram uma cidade para que as pessoas realmente fincassem raízes aqui e tal. Isso ajudou muito. E veio com o tempo. Eu vou te falar que, para mim, a escola, assim, é uma escola. Né? E eu tenho admiração por várias pessoas lá, mas tem um que eu admiro muito, que é o Jefferson Nogaroli. Eu chamo ele de professor. É um amigo, é uma pessoa fantástica que enxerga muito lá na frente. Nós tivemos, antes dele, bons presidentes na Assim, mas eu vejo que, a partir do Jefferson, foi uma virada de chave. Porque muitas das coisas que eu estou falando, primeiro que ele quis levar muita coisa lá para dentro da Assim, essas outras entidades, fazer acontecer. E o envolvimento dele, o amor que ele tem por Maringá, eu vejo isso em outras pessoas também. Mas falando de presidentes da Assim, ele fez essa virada. Mas nós temos a sorte de ter o professor Wilson Matos, Paulo Meneghetti, o Carlos Walter, que presidiu a FIEP, né, o Ariovaldo, o Barbieri, o Mohamed presidindo o CODEM, a Jane Nogaroli, essas pessoas que... eu vou parar de falar porque eu vou esquecer pessoas que são importantes. Eu não sei, acho que está todo mundo contaminado por isso. Eu confesso para você que o meu entendimento desse envolvimento é disso, da nossa história, todo mundo contribuindo, todo mundo fazendo, todo mundo tendo um pouco de protagonismo em todos esses projetos. Eu não sei, eu acho que a pessoa se vê estimulada. Eu tenho amigos que, quando eu fui presidente assim, falavam, Marco, eu não uso Assim para nada, não tenho consulta, não tem nada. Mas vocês fazem tanta coisa lá que eu estou associado. Amigos meus de infância que estavam lá, porque viam esses trabalhos. Tem o Instituto Assim, que hoje é presidido pela Nádia Felipe, faz um trabalho sensacional, um braço social da Assim. Tem lá a Software by Maringá, o Instituto Mercosul, Software Maringá é PL de software, tem o Instituto Mercosul, que trata do comércio exterior. Sabe, é muita coisa acontecendo lá e todo mundo é voluntário, cada um na sua área. Hoje o setor de TI em Maringá está tão avançado pela mobilização do próprio setor que a gente só perde em certificação de software para São Paulo. Onde você vê isso? Você pega a Nildo Ribeiro, indo lá para o Parque do Japão, aqueles prédios todos, é o Parque Tecnológico, são empresas de TI. E o que é legal, hoje nós somos referência em educação, saúde, né, segurança, por conta de tudo isso que eu estou te falando, mas nós somos polo de mais de 100 municípios, tem gente de outros estados, inclusive, que vem estudar aqui. Isso gera uma indústria limpa e uma média salarial alta. O setor de TI não consegue contratar, está sobrando mão de obra com salário alto. Então você começa a subir a régua, e as pessoas com uma renda maior investem mais. Aí começa a ficar exigente. Você quer uma rua melhor, uma calçada melhor, um parque mais bem cuidado, você quer uma segurança melhor. Vamos fazer junto, vamos se abraçar e vamos fazer isso aí tudo junto. Então é isso. Eu vejo que tem muita coisa para melhorar. Nós não estamos blindados, não. Tem muita coisa para melhorar. Mas andando Brasil afora, aí a gente vê que a gente está na frente de muita coisa. E quando alguém fala para mim, essa história de melhor cidade para morar é mentira, é mentira. A gente procura trabalhar no CODEM com indicadores para chegar no número. Tem lugares que a educação é melhor, que a saúde é melhor, mas quando você pega a média das cidades do mesmo porte, a gente está descolando, está lá em cima, por causa do conjunto. Mas temos que melhorar muita coisa. A gente começa a entrevistar o Marco Tadeu, eu fiquei aqui meio boquiaberto. Por quê? Veja só que interessante. Ele passa uma sensação de administrador da cidade. Eu creio que isso deve ser com todos aqueles que compõem as entidades que você acabou de citar. O prazer de fazer o melhor por Maringá.
O prazer, porque você não é político, você nunca se candidatou a cargo nenhum, apenas trabalhando na maioria dos casos aqui como voluntário, fez com certeza um bom trabalho, continua trabalhando, mas fala como se fosse o administrador da cidade. Administrador que queríamos ver a todo o tempo falando da cidade. Parabéns! Porque político não entra nessa maneira. E a maneira com que você coloca dá prazer de ouvir, porque você vai mostrando coisas que a cidade tem e que não foi feita pela política, foi feita pela junção de pessoas. Pelo conjunto da sociedade. Justo. O maringaense é assim. Claro, a gente tem algumas exceções aí, mas o maringaense é assim. Em qualquer lugar, qualquer bairro que você vai, você pega uma associação de bairro, desde o bairro mais afastado aos bairros mais centrais, você vê as pessoas se envolvendo, é uma coisa impressionante, impressionante. E quando você vai para uma entidade, as entidades que eu participei, por exemplo, a FACIAP, me fez conhecer um outro Paraná. Aí, FACIAP, muitas pessoas, vamos lá, FACIAP é a Federação das Associações Comerciais do Paraná, uma das maiores do Brasil. A gente está em quase 300 municípios. O Paraná tem 399 municípios. Então a gente começa a conhecer um outro estado. Por exemplo, você vai para Foz passear, é uma coisa. Você vai lá, Cataratas, o turismo de compra, Itaipu, os resorts e tal. Mas quando você vai nesse movimento, você começa a entender a economia local. Eu falo muito do oeste do Paraná, por exemplo. O oeste tem cidade... Você conhece Toledo? Sim. Cara, Toledo está 1000 anos-luz à frente. É uma cidade fantástica. Toledo, Cascavel, Marechal Cândido Rondon. O oeste é muito aguerrido. O povo do oeste tem muito esse espírito. Você vai para lá, a gente faz os eventos. O cara lá em Marechal tem os amigos lá, o Serjão, vários amigos. O cara falou assim, ele não fala, eu sou de Marechal, fala, eu sou do oeste. Isso eu tento botar na cabeça da nossa região aqui. A gente está até, depois, num outro momento eu falo para você, a gente está tentando, eles têm lá um programa que chama Programa Oeste de Desenvolvimento, pode. Eu estou tentando implantar isso aqui há mais de 10 anos, vamos ver se a gente consegue para discutir a nossa região como um todo. Então assim, aí você vai para a região metropolitana de Curitiba, né? Que tem lá várias realidades. Tem a realidade do nosso litoral, a realidade de Curitiba, das cidades da região metropolitana, do Vale do Rio, cada um com uma realidade econômica e cultural dentro de um estado. E isso você começa a perceber visitando sem ser turista. Visitando, olhando a realidade de cada entidade. Sabe uma coisa que me impressionou muito durante a pandemia? Eu peguei o primeiro ano da pandemia, foi meu último ano como presidente da FACIAP. Já estava cansado. E foi muito desgastante. Mas uma coisa que me encheu de orgulho, toda vez que você via um prefeito de uma cidade falando sobre abre o comércio, não fecha o comércio, o que nós vamos fazer, numa entrevista, sempre tinha um presidente de uma associação comercial do lado. Isso me encheu de orgulho. Se as pessoas soubessem o que acontece dentro de uma associação comercial, claro que tem algumas exceções que não viram muito, mas a essência das associações comerciais, eu vou falar aqui do Paraná, ela é muito forte, ela é muito participativa. Tanto que estão fazendo diferença, né? Então isso é importante. E quando você participa de uma entidade dessa, você começa a perceber. Agora vamos para a CACB, que é a Confederação das Associações do Brasil. Você senta numa mesa lá, você vê a realidade do país. Você começa a entender por que o Estado tal é daquele jeito, por que o Estado tal é daquele jeito, porque ali estão líderes que trazem os projetos, mas trazem também as angústias de cada região. Porque é muito fácil criticar um determinado estado. O povo não trabalha lá, o povo só produz aqui. Vai entender a história daquele estado. Vai entender por que está daquele jeito. E isso, só você participando de uma entidade, querendo olhar por outro lado, você começa a conhecer o Brasil. Vou te falar, financeiramente para mim foi péssimo, porque eu abandonei os meus negócios, mas eu, como pessoa, acho que eu cresci muito conhecendo esse lado, sabe? Isso é muito importante. Não tem faculdade que pague isso. Ô Marco, tudo isso talvez porque não teve política no meio? Você sabe que quando o Jefferson foi presidente assim, ele mudou o estatuto e ele colocou lá que nenhum presidente e secretário de tesoureiro poderia ter filiação partidária. Eu achei isso fantástico. Sabe por quê? E o CODEM tem a mesma bandeira. Porque a entidade ela não vira concorrente político, ela vira parceiro. Você vê, vamos falar do CODEM. E a própria assim, entra prefeito, sai prefeito, de esquerda, de direita, sempre há uma parceria pela cidade. Aí o que eu fiz? Copiei a ideia dele, mudei o estatuto da FACIAP e coloquei lá na FACIAP, quando eu fui presidente, fizemos uma assembleia, que o presidente, o primeiro vice, o financeiro, também não podem ter filiação partidária.
Porque ela, não que o participante, do presidente de uma entidade dessa não possa disputar, até deve, eu acho, né? Mas enquanto entidade ela tem que ser isenta, para poder sentar, discutir, tratar de projetos de desenvolvimento econômico e social. Porque se você entra com um lado político, você encontra uma guerra, e isso não é bom para a cidade. A gente saiu, quando eu era presidente da CIM, o Cuca foi presidente do CODEM, Zé Carlos Valência. E a gente Sim. foi andando em algumas cidades, ajuda a gente a montar e tal. Nós chegamos numa cidade, não vou falar, aqui do Paraná. Fizemos uma reunião, a Associação Comercial queria muito montar um conselho de desenvolvimento. E a gente foi lá, montar o conselho e tal. Aí eu achei estranho que não estava o prefeito lá, né? Ah, não, ele viajou e tal. Aí tá, fizemos, foi legal, o pessoal se envolveu, os empresários e tal. O prefeito está viajando. Aí saímos para jantar do lado para voltar para Maringá. O prefeito estava lá e estava de fogo tomando, ele ficou sem graça pra caramba. Depois eu fui descobrir que quem estava por trás da organização dessas entidades tinha um viés político contrário do prefeito. Isso é péssimo para a cidade. Você tem que ter... não é que você tem que ser isento na política, mas você tem que ter firmeza e saber que a entidade ela tem que pensar no desenvolvimento da cidade e não no desenvolvimento político. Quando as coisas se misturam, isso é minha opinião, eu acho que alguns lá pensam como eu, quando as coisas se misturam, as entidades ficam enfraquecidas e a cidade também. A gente tem exemplo de cidade do porte de Maringá que tiveram viés político e fizeram assim, porque sociedade civil brigada com o poder público, isso é péssimo. Você não tem que alisar e passar no próprio observatório social, é um ponto de conflito com o gestor público. Você não precisa ficar alisando, mas você tem que discutir projetos junto com o poder público. Aí ninguém segura. Né? Eu fico imaginando se um político desses que conhecemos estivesse, aí indicam aqui, indicam ali, não daria certo. Horrível, é horrível. Você quer ver o master plan, cara? Você imagina que bênção para um prefeito chegar e falar assim, olha, você não vai ter que pagar o projeto. A sociedade está te dando o projeto socioeconômico, pensando em Maringá quando ela tiver 100 anos. Cara, que gestor público que não quer ter uma parceria como essa? Olha, eu falei de 8 câmaras técnicas, cara. Você precisa ver o trabalho que foi feito agora, casado, Câmara Técnica de Saúde com Câmara Técnica de Educação, na questão do autismo. Foi uma entrega da sociedade para o poder público. E a prefeitura, sabendo desse viés não político, ela abre as portas. Ela quer um prefeito inteligente, um governador inteligente, ele quer a sociedade participando desse jeito. Para isso tem que ter isenção política.